Bom dia. Então, olha só, nós vamos começar a gravar a nossa aula de hoje de geografia, tá certo? Hoje, 16 de 8 de 2021, uma segunda-feira, a nossa aula de geografia, ok? Então, olha só, na nossa página 19 do nosso manual, ele vem falando assim, as representações tridimensionais, ok? No nosso livro, ele diz assim, Urbano, Massaru e Ita estavam muito empolgados com a exposição. Já estava na hora do almoço e não queriam ir embora. Então, resolveram ir tomar um lanche. Ao retornarem, foram novamente recebidos pelo robô, certo? Na historinha, ele vem dizendo assim: agora vamos visitar a seção tridimensional. Estudamos representações bidimensionais na escola, não é, pessoal? Eu me lembro, naquele dia, o senhor José mostrou seus croquis, mas eles não eram bidimensionais, eram tridimensionais. Então, quando nós temos uma imagem, um objeto, onde se fala que ele é bidimensional, ele tem o quê? Quantas medidas? O bidimensional. Isso mesmo. O bidimensional tem, ó, duas medidas, não é? E o tridimensional? Três medidas, isso mesmo, três medidas. Então, olha só. Quando ele diz assim, quando os meninos entraram na sala, leram o seguinte cartaz: Bem-vindo ao tridimensional. Então, na nossa primeira questão, ele diz assim: vamos entender o que significa a palavra destacada, que a nossa palavra destacada é a tridimensional. Releia a seguir: tridimensional. A sílaba destacada em vermelho significa 3, isso mesmo. Então, podemos entender que o significado de tridimensional é 3 dimensões. Então, você escrever nessa linha 3 dimensões, isso mesmo. Abaixo diz assim: técnico disse aos meninos que as dimensões das representações tridimensionais são comprimento, largura e altura, tá? Para que a gente possa ter um objeto ser considerado tridimensional, nós precisamos do comprimento, da largura e da altura, ok? Na página 20, lá em cima, diz assim: para que os meninos compreendessem a diferença entre as representações bidimensionais e tridimensionais, o robô mostrou-lhes um dado e pediu que observassem bem como a sua sombra projetava. Então, se vocês observarem esse mapa, ele tem uma sombra sendo refletida, tá? Então, olha só. Na segunda questão, ele diz assim: agora responda as perguntas que o técnico fez às crianças. Letra A. Qual das duas imagens é bidimensional? A do dado ou a da sombra? Qual delas vai ser bidimensional? Isso mesmo. A sombra, ela vai ser bidimensional, certo? E a tridimensional vai ser qual? Qual delas aí nós conseguimos ter 3 medidas? O dado, não é? Com esse objeto que nós conhecemos como dado, nós conseguimos ter largura, altura e comprimento, ok? Na letra B diz assim: justifique sua resposta no item A, completando os espaços. No primeiro nós temos assim, bidimensional. Bidimensional, ele vai ter o quê? Quais são os comprimentos que o bidimensional vai ter?
Isso mesmo. Comprimento e altura é o bidimensional. Comprimento e altura. E o tridimensional? E o tridimensional, ele vai ter quantas alturas? Desculpa, quantas medidas? 3 medidas, não é? Isso mesmo. Comprimento, altura e largura, ok? Comprimento, altura e largura, tá certo? Na letra C, ele vem falando assim: agora vá até a imagem do dado acima e, com a ajuda do professor, indique as 3 dimensões que representam altura, comprimento, altura e largura. Lá no nosso dado, tá? Lá acima da nossa página 20, nós vamos ter 3 dimensões, 3 comprimentos. A largura vai ser essa acima, onde tem 3 bolinhas a cada lado, formando 6. A altura vai ser esse lado direito, onde tem 2 bolinhas. E o comprimento vai ser a base do dado, onde tem 4 bolinhas, não tem a base? Ali vai ser o comprimento, tá certo? Na terceira questão, nós temos assim: vamos verificar se você entendeu. Observe as imagens a seguir e assinale com um X as que são tridimensionais. Na primeira linha, nós temos 3 imagens, ok? As que vão ser tridimensionais vão ser quais? Isso aí, a primeira e a terceira, isso mesmo. Na linha do meio, qual dessas imagens vai ser tridimensional? Isso mesmo. A primeira e a segunda. E da terceira linha, qual? Isso mesmo, a primeira. Então, olha só, a nossa aula de geografia hoje foi curtinha, né? Foi bem rapidinha. Porque hoje nós estamos vivenciando o Dia do Folclore, tá ok? O Dia do Folclore é o dia 22 de agosto. Mas nós vamos falar sobre ele no dia de hoje, tá certo? Hoje, 16. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre o folclore, tá certo? Porque o dia 22 é um domingo, tá? Então, por isso que nós vamos estar falando sobre o folclore hoje, tá certo? A nossa turma do terceiro ano, ela ficou com o folclore da lenda, né, da história do Boto Cor-de-Rosa e a sereia Iara, tá certo? Tá bom? Então, olha só, para vocês que estão em casa, eu vou pedir para que vocês façam um desenho sobre esses 2 temas, o boto cor-de-rosa e a sereia Iara. Deem um colorido bem bonito e mandem para mim quando vocês forem trazer o livro, tá certo? Quando for trazer o livro, no final da unidade, aí vocês podem trazer esse desenho que vocês fizeram, uma historinha que vocês escolheram, tá? Aí o que acontece? Eu vou passar para vocês aqui o vídeo que conta a historinha do boto cor-de-rosa e da sereia, tá certo? Espera só um pouquinho que eu vou exibir ele aqui para vocês, tá? Vamos começar com a Iara, tá certo? A lenda da Iara. Olha aí. Há muitos anos havia uma bela índia chamada Iara. Ela possuía uma belíssima voz e era querida por todos da sua tribo. Ela também era uma excelente guerreira, sendo mestra do arco e flecha e corria rápido como ninguém. O pai de Iara era o pajé e não poupava elogios para sua amada filha. Porém,
seus 2 irmãos mais velhos, morriam de inveja de Yara, achando injusto que uma mulher tivesse tantos atributos e fosse tão respeitada. Sendo assim, eles tramaram um plano para matá-la. Numa tarde tranquila, Yara voltava para sua tribo, quando de repente foi emboscada. Yara fugiu de seus irmãos, mas eles a perseguiram com estacas afiadas. A Índia lutou com seus irmãos até suas últimas forças, e quando se deu conta, viu que havia matado os 2. De repente, os homens de sua tribo, incluindo seu pai, se aproximaram, ouvindo o barulho da briga. E lá eles viram os 2 índios mortos no chão. Yara tentou se explicar, dizendo que fez aquilo para se defender. Mas seu pai, o pajé, não quis ouvir. Tamanha era sua fúria. Eles prenderam Yara e fizeram um breve julgamento. Decidiram que ela deveria pagar com sua vida pela morte de seus irmãos. E por isso, foi jogada no rio. A Índia tentou se salvar, mas as águas a tragaram e ela se afogou. A mãe Lua, compadecida pela pobre Índia, resolveu ajudá-la. E magicamente transformou Yara em uma sereia. A partir daquele dia, Yara tornou-se protetora dos rios, conhecida como a Mãe das Águas. Ao entardecer, quem se aproximasse do rio podia ouvir o belíssimo canto de Yara e ficaria preso pelo seu encanto. A sereia, então, levava suas vítimas para o seu mundo subaquático, da onde elas nunca mais saíam. Então, olha só, essa é a historinha de Yara, tá? Agora nós vamos ver a historinha do boto cor-de-rosa.
Então, olha só. Nós conseguimos observar, não foi? A lenda, não é? Tanto do boto cor-de-rosa, como a lenda, né? Da sereia Yara. Não foi assim? Então, o que que acontece? Nós vamos, vocês que estão em casa, vocês vão poder fazer o quê? Pesquisar, certo? Na internet, a história deles e fazer uma anotação referente a esses assuntos, certo? Para poder me mandar quando vir trazer, quando vocês forem trazer o livro aqui para a escola, no final da unidade. Ok? Tá certo assim? Combinado dessa forma? Então, eu fico aguardando, tá? Essa vinda desse material de vocês, certo? Então, bom beijo, um bom abraço, um bom dia e uma boa atividade, tá ok? Que vocês possam realizar essa atividade em casa, tá certo? E que mandem para mim depois, tá bom? Tchau, meus amores, beijinhos, tchau!